Muito bom dia, chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta quarta-feira. Tema SAF em pauta novamente. Ontem surgiram algumas informações, muitos debates nas redes sociais. Vou trazer para vocês aqui um resumo e o que eu posso acrescentar de informação sobre esse tema que vai ser muito importante a partir deste final de ano, a partir de 2025. A gente espera. Primeiro a gente precisa resolver 2024, né? Para depois poder olhar com mais tranquilidade para o futuro. Mas a partir do momento que o Fluminense sinalizar um possível acerto, uma proposta, algo mais concreto em relação ao investidor, é um tema que vai dominar o noticiário do Fluminense, que vai gerar muito debate, muita discussão, porque gera polêmica. Não tem jeito, muita gente é a favor da SAF, outras pessoas não são, por N motivos. Então é um assunto que a gente tem que tratar com muito cuidado e com muita responsabilidade. Mas antes de entrar nisso, eu vou falar sobre uma correção, na verdade, acrescentar aqui algumas informações publicadas ontem por colegas do GE e da ESPN, falando sobre a mudança de calendário da CBF para o ano que vem e em relação a um ofício que a CBF enviou para a Conmebol, solicitando a redução de participantes brasileiros na Libertadores, oferecendo ou propondo uma troca, né? Exterminar a pré-Libertadores para o Brasil, acabar com a pré-Libertadores para os clubes brasileiros e, em contrapartida, ter uma vaga mais direta para a fase de grupos, para desinchar o calendário, né? Porque não pode mexer nos estaduais, evidentemente. Os estaduais são as coisas, é o que há de mais importante, aparentemente, aqui no futebol brasileiro. Então a CBF teve essa audácia de propor a Conmebol. E a Conmebol sequer respondeu a esse ofício. E de acordo com essas informações, não haverá nenhuma mudança nas competições continentais enquanto os acordos publicitários estiverem vigentes, ou seja, até 2026, nada vai mudar. Tanto que a Conmebol simplesmente ignorou essa solicitação da CBF. Portanto, a pré-Libertadores está mantida para o ano que vem, porque por esse ofício divulgado pela CBF, que ela cita ali já 2025 com Super Mundial, né, deu a entender que seria mudar as regras do jogo com ele acontecendo, o campeonato está rolando. Então afetaria os clubes classificados para a Libertadores para o ano que vem. Mas isso não vai acontecer, na verdade, de acordo com a CBF, esse ofício foi enviado, mas para que, caso a Conmebol aprovasse, isso pudesse valer a partir do Campeonato Brasileiro do ano que vem e não de agora. Então, só para corrigir essa informação. Tem acreditado, quem é vivo sempre aparece, né? Pois é, olha só quem resolveu aparecer. Não aparece em campo, mas apareceu nas redes sociais. Davi Terans postou esses stories aí, esse story dizendo que confio em mim e o resto é história. Blá, blá, blá. O que isso quer dizer? Ninguém sabe. Porque, tá respondendo a críticas. Que críticas? O Terans já é tema de debate no Fluminense já há muito tempo, não é de hoje. A não ser que algo específico tenha chegado até ele. E às vezes não tem nada a ver com futebol, às vezes é uma coisa particular, é uma coisa... Mas o jogador sabe que quando publica isso, sabe que vai ter repercussão, sabe que vão falar sobre. Então, sabe, eu sempre tenho a sensação de que tem um motivo específico para que isso seja publicado. O Terans é um mistério no Fluminense, todo mundo fala sobre isso, cobra, pergunta ao Mano. Já foi perguntado ao Mano Menezes sobre isso, podemos perguntar de novo em algum momento. É um negócio impressionante que acontece com esse jogador, que pode não ser nenhum craque, aliás não é, está longe disso, mas ninguém imaginava que o Terans fosse esse zero à esquerda, que é hoje um peso morto no elenco do Fluminense. Essa que é a verdade. Um jogador que tem contrato aí de 3 anos e provavelmente vai querer mudar de áreas no ano que vem, porque ele certamente não está satisfeito com isso. Terans lá no Atlético já criou problema com o banco de reservas. Então é bem possível que talvez ele seja emprestado, enfim, para algum clube, para que ele possa ter sequência e jogar em algum lugar, principalmente se o Mano Menezes permanecer no comando do Fluminense. Porque aí, se não teve chance até agora, eu acho difícil imaginar que o Terans, que essa realidade vai mudar no ano que vem, que ele vai começar a jogar pra caramba. É improvável, porque a gente não tem nenhum sinal disso até agora. E não foi só com o Mano, ele não jogava com o Diniz também. Enfim, é realmente uma situação muito absurda, 14 milhões de reais
para um jogador que não deu retorno técnico nenhum, absolutamente. Vamos lá, ontem o amigo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, publicou algumas informações em relação à possível SAF do Fluminense. A principal delas, acredito, diz que o Fluminense mudou a sua visão em relação a essa empresa que será criada, ao que tudo indica. Antes, o próprio presidente Mário Bittencourt deu diversas entrevistas falando que o Fluminense não abriria mão de ter o controle do futebol, de ter o controle dessa empresa. E que o investidor, caso fosse encontrado, chegaria para fazer o aporte financeiro do clube, ficando com o controle minoritário dessas ações. A gente já falou aqui muitas vezes que era difícil imaginar que uma empresa, um investidor, fosse colocar um caminhão de dinheiro num clube sem ter o controle dessas ações, o controle majoritário, né, dessa empresa, deixando nas mãos das mesmas pessoas, possivelmente, que controlavam o associativo. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro aqui, qual é a visão que a gente tem de uma forma geral dos dirigentes amadores. Nem estou falando dessa diretoria, mas de um modo geral, né, dos dirigentes amadores aqui do futebol brasileiro. Todas as SAFs que foram negociadas até agora, criadas, elas têm seus donos e eles têm o controle da maior parte das ações. Todas, absolutamente todas. O Fortaleza virou SAF, mas o Fortaleza ainda não encontrou o investidor. O Fortaleza virou SAF e o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, até então, que antes era o presidente do associativo, ele se tornou o CEO. O Thiago Ferreira, no mesmo vídeo, ele fala que o Mário Bittencourt seria o CEO dessa nova empresa. Ou seja, ele deixaria de ser o presidente do clube associativo, se tornaria o CEO, que obviamente é um cargo remunerado, né? Não é como o presidente do clube que trabalha de graça, né? O CEO, ele tem ali uma remuneração. Então essa mudança de ideia, ela surpreende pela forma como o Mário vinha tratando o assunto, né? Parecia inflexível. Mas não surpreende em relação à visão do mercado, do cara imaginar, pô, vou colocar o dinheiro aqui, mas não vou ter o controle disso. Então, assim, pensando por esse lado, na verdade não é algo, se realmente isso for confirmado, não é algo que vá surpreender a ninguém, sinceramente. Eu não tenho confirmada a informação de que essa decisão já foi tomada, que o Fluminense vai vender, vai criar a SAF e vai ficar com a menor parte das ações e vai ceder a maior parte para o investidor, ou seja, perdendo o controle dessa forma. O que eu sei e chegou até mim é que esse assunto ele já foi debatido diante da dificuldade de se encontrar um investidor nesses moldes. E tem uma outra situação também. O mercado não é bobo. Banco, principalmente, não é bobo. Você vai para... O Fluminense está disputando o Campeonato Brasileiro e tem um risco de rebaixamento para a Série B. Se Deus me livre, o Fluminense cai, você vai pegar um ativo em baixa. Ou seja, você pega o clube desvalorizado e, com isso, mais barato. Então, é por isso que talvez algumas empresas, possíveis interessados, não tenham sinalizado nada ainda. Não sei se é o único motivo não, tá? Talvez o principal entrave seja justamente o fato do Fluminense não querer ceder a maior parte da empresa. E aí ninguém vai querer se arriscar nisso. Então, esse assunto, essa possibilidade, ela já foi discutida ali nos corredores do clube. De novo, não tem informação que isso já está definido. Não sei quantos por cento o Fluminense venderia. Se venderia 70, 60, 55. Eu falei com algumas pessoas no clube, falei com os jornalistas que cobrem o Fluminense para a gente trocar uma ideia para ver se daria para acrescentar de fato ali alguma coisa. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso. E outra coisa, gente, virar SAF é uma coisa que, primeiro, você tem que ter um investidor. Na verdade, não necessariamente. Fortaleza não tem um investidor e virou SAF. O Fluminense pode começar o processo de virar SAF agora e se colocar definitivamente, já está no mercado para isso, mas enfim, já resolver essa parte burocrática. Isso pode acontecer a qualquer hora? Pode, mas não é um processo que acontece de hoje para amanhã. Isso tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo,
que é um conselho que tem ampla maioria favorável ao presidente Mário Bittencourt, então isso vai passar no Conselho Deliberativo, e aí vai ser convocada uma Assembleia Geral com a votação dos sócios do Fluminense, para só depois a empresa sendo aprovada, aí, enfim, o Fluminense de fato se tornará uma SAF aberta ao investimento, a um investidor que vai chegar e provavelmente ter o controle dessas ações. Então, no fim das contas, o modelo de SAF do Fluminense ele vai ser determinado pelo mercado. Se alguém sinalizar dentro daquilo que o Fluminense deseja, que é ter ali uma parte minoritária, beleza. Senão, o clube vai ter que partir para outras alternativas. À medida que o mercado sinalizar que, olha, o BTG, né, que está representando o Fluminense, disser, olha, tenho interessados aqui, tem essa empresa aqui que tem condições de ser um grande parceiro, de ser um grande investidor, mas eles só aceitam entrar no negócio tendo controle da maior parte das ações. Se não for assim, não tem negócio. E provavelmente as coisas vão caminhar nesse sentido. Então, como quase tudo nessa situação, o que vai determinar é o mercado. Então é importante entender que há um rito ali a ser seguido. O torcedor ele vai participar dessa votação. E aí tem uma série de dúvidas, porque até isso não foi tão debatido, mas o Fluminense conduzir essa negociação para uma SAF em que o clube vai continuar tendo controle, e aí o presidente viraria o CEO dessa empresa que vai ser criada, é algo que, enfim, não é que é ilegal. Não é ilegal, tanto que foi feito no Fortaleza, o Marcelo Paes está lá. Mas num processo como esse, que envolve tanta coisa, não basta só aparecer, você tem que mostrar, realmente, você tem que ter transparência no que está sendo feito, como está sendo feito. Porque quem conduz as negociações é o presidente do Fluminense, hoje do clube associativo, que depois pode vir a se tornar CEO dessa empresa, se beneficiando, obviamente, dessa negociação que ele mesmo está conduzindo. Então é importante ter essa transparência para o torcedor entender como isso está funcionando. Porque isso pode determinar a escolha de empresa X ou Y. A mesma coisa é o BTG, que é o advisor do Fluminense no mercado. Aí o BTG resolve, não, eu vou comprar o Fluminense, quero comprar a SAF do Fluminense. E o BTG tem toda para ser o representante do Fluminense no mercado, ele tem acesso a todos os números, ele tem acesso às contas, a tudo. E aí, obviamente, tem informações privilegiadas que tornam isso, me parece, algo discutível do ponto de vista ético, de um compliance. Então, assim, é muito importante, gente, eu já falei sobre isso em algumas oportunidades aqui. Eu não vejo outro caminho a não ser se tornar SAF. Eu não vejo o Fluminense, e o Fluminense sabe disso, a diretoria do Fluminense sabe disso, que o clube não vai conseguir resolver essa dívida de mais de 800 milhões e, ao mesmo tempo, ter condições de montar um time competitivo. Pode até acontecer, competitivo não. Um time competitivo é possível montar. Brigar pelos títulos constantemente, aí é outra realidade. A gente está vendo aí como as SAFs estão dominando e estão chegando nas principais competições. Isso não é para acaso, é investimento. É o que é o futebol hoje. Então, cada ano que passa e você vai ficando para trás nesse processo, a tendência é você perder força, perder competitividade, porque não tem jeito, fica muito difícil fazer futebol dessa forma. O passivo é muito grande, a dívida é muito grande. O Fluminense teve um ano passado, o melhor ano da sua história. E ele terminou com um superávit, entre aspas, ali, fantasioso. Então, veja bem, no melhor ano da história do clube. E dessa forma não vejo outro caminho, mas é necessário fazer com responsabilidade. É necessário ter como ponto principal, como interesse principal, o que é bom para o Fluminense. E não para o benefício desse ou daquele dirigente, dessa ou daquela pessoa que está envolvida ou não nessas negociações, que é justamente essa mina de ouro que é a Xerém. Então há de se tomar muito cuidado, é uma discussão muito complexa, que não dá para você resolver de uma hora para outra, da noite para o dia, é preciso ter
muito cuidado com os passos que serão tomados. E ainda assim, os riscos vão existir. SAF não é mundo perfeito. Pode ser ou quase perfeito, pode dar muito certo, pode, como também pode não dar. A questão é que a médio e longo prazo, nesse modelo associativo, com a dívida desse tamanho, com a dificuldade, o Fluminense não tem a capacidade de arrecadação que outros rivais têm, não tem essa capacidade de gerar um lucro tão grande a ponto de amortizar essa dívida e formar times fortes. Pode acontecer, como aconteceu em 2023, tudo mágico, lindo, maravilhoso, mas 2023 foi uma exceção ao que é a regra. E é importante a gente entender isso. Beleza? É isso, vamos trocando ideia, vamos falando. Qualquer novidade vou trazer aqui para vocês. Espero que possa ter contribuído para um debate que ainda vai se arrastar por muito tempo. A gente vai falar muito sobre isso, mas que é importante que a gente tenha muita atenção sobre o que está acontecendo e que as pessoas sejam cobradas por cada decisão. É assim que tem que ser para o bem do futuro do Fluminense Futebol Clube. Um abraço, tamo junto.